Olá a todos, iniciando mais um Conversando com Economistas especial com as presidentes mulheres dos Corecons aqui do nosso país, do nosso Brasil, né? Mais uma edição hoje, nossa convidada, a presidente do Corecon Distrito Federal, Luciana Acioli. Além de presidir lá o Corecon do DF, a Luciana é economista, técnica de planejamento e pesquisa do Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. Ela é doutora em Economia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pós-doutora pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo, essa edição especial para destacar as lideranças femininas, as mulheres presidentes dos Corecons. É uma satisfação imensa conversar contigo hoje. É uma satisfação imensa também conversar com você, Renato. E bom dia a todos e bom dia a todas. Para a gente iniciar, eu queria que você compartilhasse a sua escolha em fazer economia. Como é que foi? Teve alguma inspiração? Ficou na dúvida? Compartilha para a gente, Luciana. Então, Renato, na verdade, eu fui muito influenciada pela minha irmã mais velha, né, a fazer biologia, porque ela é uma referência nessa área, e sendo bem mais velha que eu, então eu acabei fazendo o primeiro vestibular, na época, em biologia. E aí, no final do primeiro ano, eu cheguei à conclusão que não faltava algo, era muito importante a profissão, e eu não tinha ainda assim, não tinha me descoberto. Até que, em São Paulo, por acaso, acompanhando uma amiga, fui ver uma palestra do então Dilson Funaro, né, da Economia, que foi ministro da Economia. E nessa palestra, acho que foi em Jundiaí, se eu não me engano, eu fiquei assim, pasma como é rica essa área de economia. Ali foi a minha primeira inspiração, quando eu vi o ministro, né, professor Dilson Funaro, e elas falando sobre a economia, sobre plano real, sobre... Aquilo abriu um mundo para mim. Eu voltei para casa pensando, poxa, acho que é isso que eu quero fazer. E aí abracei a economia, fiz um outro vestibular, entrei em economia, e aí não saí mais dessa área. E é realmente uma profissão que eu adoro, é tanto que eu sou presidente do conselho e faço isso com muito gosto, com muita graça, porque gosto muito da profissão de economista. Eu me encontrei ali naquele dia, naquela noite, nesse debate, feito em Jundiaí pelo então ministro Dilson Funaro sobre o Plano Real. Então, aquilo foi minha fonte inspiradora, digamos assim. Foi tipo amor à primeira vista pela economia, né, presidente? Amor à primeira vista, e a segunda e a terceira vista. Olha, muito bom. Olha aí, para inspirar você que vai nos acompanhar, você que está nos acompanhando aí nessa edição especial. Trago aqui uma fala sua em relação à participação da mulher e também da importância dela ocupar espaços de lideranças. Vou abrir aspas aqui de uma fala sua. Na importância da participação feminina nos espaços de liderança, a relevância da atuação dos economistas na formulação de políticas públicas e no desenvolvimento econômico e social do país, a presidente Luciana falou. Ter uma mulher presidindo o COFECON é um passo significativo para a valorização da diversidade e da igualdade de gênero em nossa profissão. Precisamos continuar incentivando a formação de novas lideranças femininas para que possamos ampliar nossa contribuição para a sociedade. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa sua fala, da importância de ter lideranças, mulheres em cargos de alto escalão, em cargos de liderança, na presidência dos Corecons e também na presidência do COFECON. Além também da necessidade de incentivar a formação de novas lideranças. Como é que se dá isso, Luciana, para incentivar a formação de novas lideranças? Comenta para a gente. Então, eu falei isso com base, inclusive, numa questão de bom senso, vamos dizer assim, começando. Nós somos metade da população, né, no Brasil, somos metade. Mas na metade dos lares é liderado por mulheres. Então, nós temos, de fato, a presença da mulher na economia, seja ela formada ou não em economia, mas ela contribui para o PIB, contribui ao dar aula, ela está dando aula, ela está na pesquisa, a mulher economista, no caso específico,
têm uma atuação em todas as áreas que são nossas atribuições, então elas já estão presentes. O que se percebe é que, apesar de quantitativamente sermos, digamos assim, uma boa parte da população, e quantitativamente sermos importantes para o PIB, importantes na criação de valor, importantes nas cadeias produtivas, na oferta de serviços, em todos os seus níveis, a posição da mulher, sendo ela ou não economista, depois eu falo só da economista, dificilmente tem um papel de liderança, né? Quer dizer, e dependendo do setor, dependendo da área, fica mais difícil ainda essa mulher, por mais preparada que esteja, ela alcançar os altos escalões, e mesmo não sendo os altos escalões, a liderança naquilo que ela faz, na sua empresa, na sua microempresa, ou numa empresa média, ou numa empresa grande. Então, isso é um fato, não é? Então, algo está errado. Então, o que é que está faltando, né, para que essa mulher, apesar dela contribuir tanto e ter uma participação grande na nossa... no Brasil, em termos econômicos e em termos quantitativos, nós temos uma... Precisamos perguntar por que são poucas as mulheres que... Somos melhores, é verdade, né? Mas ainda não temos aquela liderança que gostaríamos de ter, com uma certa participação em todos os níveis hierárquicos. Eu vou dizer, agora, no caso das mulheres economistas, falando especificamente, isso também é verdade. A nossa participação ainda é pequena, ela tem aumentado, mas ela ainda é pequena nos cargos de liderança, e dependendo do setor, da área, da atividade que nós estivermos falando, é realmente raro. Dos últimos 3 anos para cá, 4, 5 anos, tem melhorado. Mas, por exemplo, posso citar como exemplo os bancos. É muito difícil você achar mulheres nos altos cargos em bancos, né? Sejam eles privados, sejam eles públicos, inclusive os bancos públicos. Então, uma ou outra que começa a se destacar nos últimos anos. Em termos dos bancos internacionais, os multilaterais, por exemplo, uma ou outra mulher que lidera. Temos várias que lideram suas instituições, mas, proporcionalmente ao histórico, são poucas ainda, em termos históricos e em termos quantitativos no total do banco. Eu lhe digo isso porque a minha área é a área de finanças internacionais, então eu acompanho melhor essa parte ligada às finanças, que envolve bancos, fundos, bancos multilaterais e tal. Então, é difícil. E aí nós temos uma questão que eu acho que eu já comentei uma vez, né, da importância da representatividade, quer dizer, de que uma mulher assuma, para que outras se inspirem e digam, se aquela mulher conseguiu entrar, aquela economista está na liderança, seja a liderança da pesquisa, seja na liderança de uma ONG, seja nos cargos de liderança dos serviços, ela se inspire naquela mulher, porque ela mostra o seguinte, é possível, né? Você tem uma qualificação, tem condições e é possível. O que a gente se ressente, pelos dados, sendo eu, né, voltada para a área da pesquisa, é que falta a infraestrutura necessária para que a mulher tenha o tempo livre, para que ela possa, então, dedicar-se mais tempo à qualificação, a manter suas redes de conexões em dia, né, que são as redes profissionais, são importantíssimas para a recolocação profissional, para nova vaga de trabalho. E, às vezes, a mulher está muito sobrecarregada com as tarefas de casa, ou mesmo com os filhos, e não encontra um suporte, seja pelo Estado, seja familiar, para que ela possa desenvolver todas as suas competências, dado que o seu tempo, muitas vezes, ele é escasso. Se você perguntar a todas, Renato, se você falar com cada uma das mulheres que está nos assistindo, ela vai dizer sim, é verdade. Quando eu acordo, já estou preocupada com isso, com aquilo outro. Tal. O tempo que sobra é o tempo que você tira, em geral, para se dedicar à profissão, se dedicar à autotransformação, à realização dos seus sonhos. Então, falta um pouco de estrutura, como escola integral, creches e outros tipos de assistência fora da família, e também a rede familiar, também é importante. Mas quando a gente olha as estatísticas e vê que o número de membros da família tem diminuído ao longo do tempo, então essa rede
de apoio, ela tende a diminuir também com o tempo, porque os casais, as pessoas não têm mais 4, 5, 6 filhos, que você possa dizer, a prima vai olhar, a prima vai... Não, você tem cada vez mais famílias mais enxutas, né, com poucos membros, 1, 2 filhos, e essa rede de apoio familiar tende a diminuir, o que requer do Estado uma política mais ativa de estrutura para que a mulher possa desfrutar do mercado de trabalho e realizar seus sonhos, né? Principalmente, no caso aqui, o foco na mulher economista. Pensando no futuro, você acha que esse cenário pode virar, pode mudar, para que a mulher tenha mais esse espaço, né? Possa se dedicar mais também ao campo profissional, Luciana? Sim, já está melhorando. A sociedade está compreendendo isso. É que as coisas são lentas mesmo, viu? Mas a gente percebe uma mudança na cultura, ainda que um pouco lenta, mas está mudando, né? Não é mais nenhuma surpresa ver uma mulher numa liderança em áreas que eram, digamos assim, predominantemente masculinas. A gente já vê com tranquilidade, coisa que não era assim há 10, 20 anos atrás. Então, tem melhorado. Mas precisa investimento, né? Investimento em políticas públicas. Eu penso que, no caso nosso, de mulher economista, devemos olhar, por exemplo, a questão do orçamento. Quanto do orçamento está dedicado à questão da igualdade, da equidade, voltado para políticas públicas para melhorar a situação da mulher quando você tem que investir em creche, que é uma atividade tipicamente de Estado. Você tem as creches privadas, tem as outras que são ótimas, que complementam, mas não são a liderança, né? A liderança deveria vir, até para não ter muita volatilidade na oferta de vagas, do Estado. Então, a oferta de creches, a oferta de trabalho integral. Deixa eu te contar uma coisa bem engraçada. Eu estava em Cambridge fazendo esse pós-doutorado. E quando eu chego lá, as minhas meninas, eu sou com as minhas meninas, que na época eram adolescentes, uma carreirinha, 11, 13, 14. E eu fui matricular no colégio, porque eu ia ficar mais tempo lá, fui matriculei no colégio, ok, colégio público, deixei lá. Elas entravam 8 da manhã, quer dizer, saíam de casa 7h15, por aí, 8 da manhã, e vinham para casa já almoçadas e tudo às 5 da tarde. Eu nunca fui tão produtiva. Porque não é só que o seu tempo está livre, é que seu filho também está em segurança, seu filho está estudando, está se preparando, não é? Então, eu pude, como economista e como pesquisadora, desfrutar de um tempo que eu não conhecia no Brasil, digamos assim, como aquele tempo em que a família se estrutura de tal forma que todos possam ter uma autorrealização, porque não é só a mulher. O esposo, a esposa, que está também como companheiro, também fica sobrecarregado quando você não tem uma estrutura, né? Então, aquilo para mim ficou claro que esses argumentos que eu sempre falei, que nós precisamos de tempo livre, não é uma questão de capacidade, é uma questão de alocação do tempo, né? E nós temos dificuldades. Eu falo em infraestrutura, mas há outras coisas também que eu acho que, falando para a mulher economista, é importante. Eu li um artigo de uma inspetora de Harvard, que ela dizia o seguinte, não é porque podemos tudo que devemos fazer tudo. Então, devemos abandonar também o perfeccionismo, não é? Então, de dar conta de todas as áreas, com toda a competência, isso não é possível, nem para homens, nem para as mulheres. E mais ainda para as mulheres que têm, historicamente, cargas de trabalhos maiores, e enfim. Então, isso também faz parte da autoeducação do profissional, digo até para o profissional economista, do compromisso consigo própria, de você tirar o seu tempo para investir na sua carreira, nos seus sonhos. Às vezes você tem que acordar um pouco mais cedo, saiu todo mundo, aproveitar aquele momento para fazer a sua programação profissional, o que é que eu quero, fazer um planejamento, pensar como executar, né, para que haja de fato, uma possibilidade de realizar sonhos. Nós, economistas, estamos em todas as áreas do conhecimento, se você parar para pensar, né? Nós estamos nos bancos, nós estamos nas ONGs, nós estamos nas escolas, na faculdade, nós estamos no serviço público, no serviço privado. Então, nós estamos presentes. O que faz com que as pessoas tenham maiores possibilidades, mas o investimento de um tempo para a sua preparação também é importante.
né? Para falar com mais certeza, chegar bem preparado numa escolha. E o nosso conselho, o Conselho Regional de Economia do DF, é muito preocupado com isso, né? Com oferecer, inclusive, para aqueles que nos procuram, aqueles e aquelas que nos procuram, fazemos alguma orientação profissional, oferecemos alguns cursos, então isso é importante, né? Então, eu acredito, sim, respondendo a você agora mais, que tende a mudar, mas as mulheres devem lutar pelas políticas públicas, por uma presença maior do Estado, uma alocação melhor do orçamento para a infraestrutura e, ao mesmo tempo, guardar um tempo para si, acreditando que ela pode, por meio da organização e da insistência e de sua inteligência, realizar seus sonhos na área de economia, sair de uma área para outra, reciclar, montar um grupo, né? Isso é importante. Agora, Luciana, falando um pouquinho do campo acadêmico, pegando ali também uma frase sua, né? Que eu acho que esse cenário também a gente vê bastante dentro da graduação em ciências econômicas, em que as mulheres ainda são minoria, né, entre os Sim. graduandos em economia e que sofrem uma discriminação no mercado de trabalho. E novamente, aquilo que a gente estava citando, a falta de mais tempo, né, de mais eficiência do Estado. É necessário avançar nesse sentido também para a área econômica e como, assim, na sua visão, né, se tem fatores que explicam a permanência das mulheres como minoria entre os graduandos em economia e como esse impacto, né, como pode impactar nas oportunidades profissionais da área. Então, Renato, a minha turma, por exemplo, né, quando eu fiz graduação em economia, tinha 50 pessoas no total, 50 alunos, do quais só tínhamos 5 mulheres, né? Então, 10%. Depois entrou uma outra transferida, então, mas era isso, era 6, 5, né? E não sei se o quadro mudou muito. Algumas, né? Então, na graduação, eu vi um artigo que parece que aumentou mais o número de mulheres na graduação. O que pesa muito é quando vai afunilando a graduação, aí vem, por exemplo, o mestrado, um MBA, o mestrado, e o doutorado. Aí sim, vai se afunilando, né, e o número de mulheres cai ainda mais, né? E não é muito difícil a gente arriscar umas hipóteses. Por exemplo, a vida reprodutiva, né? Muitas mulheres param de trabalhar, dão um tempo, dão uma pausa, por causa da vida reprodutiva, para cuidar dos filhos e tal. Aí eu volto àquela questão, se você tem uma infraestrutura para isso, você retorna mais cedo ao mercado de trabalho, deixando seu filho em uma rede segura, porque às vezes você também tem com quem deixar, mas fica preocupado se o filho está sendo bem cuidado ou não, quem está olhando, porque faz parte, né? Nós, como mães, mulheres, já sabemos que está no trabalho, está preocupado se o filho está bem. Se você tem uma estrutura de serviços boa, ofertada pelo Estado e também pelo setor privado, complementando, você pode diminuir esse tempo de estar em casa e voltar ao trabalho, deixando seu filho em segurança, deixando e podendo trabalhar e ser mais produtivo, né? Isso é uma possibilidade. Então, uma parte, quando vai aumentando o nível de graduação, vai também diminuindo o número de mulheres. Agora, quando a gente fala só da graduação em si, isso não vale só para economia, tá, Renato? Os cursos, né? Sim, essa minha irmã, que é bióloga, que eu falei, uma vez ela me disse, é interessante, porque eu tenho muitas mulheres na biologia, mas os presidentes das organizações, dos conselhos, são todos homens. Então, tem algo em comum entre a mulher economistas e a mulher de outras áreas do conhecimento, que também estão fazendo graduação e pós-graduação. É o afunilamento, quando a gente fala na parte de assumir cargos um pouco mais elevados na sua estrutura hierárquica, né, no trabalho, onde seja. Então, não é uma prerrogativa só nossa. Agora, no nosso caso, temos um agravante, quer dizer que a mulher não gosta de matemática, tem mais dificuldade. Não sei se você já ouviu esses mitos. Acho que todo mundo já ouviu esses mitos. É um mito. Acho que sim. Sim, e tem uma coisa chamada profecia autorrealizável. Quando você vai fazer uma coisa, Renata, na sua vida e na minha, a gente já acha que está em desvantagem, a chance da gente avançar já é menor, até psicologicamente, porque existe uma o pensamento não cultura. tem que ser esse, né?
Não pode ser. Exato, não tem. Então, que mulher não gosta de matéria. Então, mas tem esses mitos e a gente sabe que não é assim. Mas isso começa no colégio, tá? Na escola, eu, como tenho filha, digo para minhas colegas aqui, economistas, aquelas que estão se graduando, também começa no colégio. Talvez muitas tenham coisas para contar, como você faz um grupo de trabalho para alguma matéria, e geralmente a mulher, a menina, sei que passa a secretariar, escrever, ela tem um papel menos ativo, são menos desafiadas pelos professores para fazer trabalhos mais complexos. Então, é isso. Então, aí diz assim, a mulher não... então, tem, assim, uma cultura, de fato, né? Que nós estamos vencendo. Não vamos dizer que nós paramos, estava avançando. Até nossa conversa aqui reflete isso, nós estamos avançando. Mas não no ritmo que gostaríamos, né? É preciso de um ritmo mais rápido para que as pessoas, homens e mulheres, consigam se realizar nas suas profissões e exercer todo o seu potencial nas suas profissões, né? E que os motivos para que isso não ocorra sejam outros, né? Não sejam de ordem, como é que eu falo, de ordem estrutural, digamos assim. Às vezes conjunturalmente, mas não do lado cultural. Então, é uma coisa assim que eu acho interessante. Então, na graduação, e outra coisa, precisa também ver na questão das mulheres, a disposição também tomar um certo risco, né? Porque tudo tem risco, né? Nós temos riscos na hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Mas na profissão, existem riscos a serem tomados. Uma nova área, por exemplo, como pesquisa, na área de pesquisa, uma área que você gostaria de trabalhar, ela ainda não existe, né? Ainda não tem na sua instituição, seja na universidade, seja na instituição de pesquisa, seja no próprio trabalho, onde você está numa parte de pesquisa de mercado. Então, essa iniciativa, a capacidade de ter iniciativa, de tomar risco, eu acho que isso deveria ser, de alguma maneira, treinado, porque é algo que nos diferencia, até porque o manejo da fala, o manejo da conversa mulher é um manejo, quando a mulher ela tem alta qualificação, ela tem uma capacidade de persuasão, isso é estudado, muito grande, porque as mulheres se envolvem muito naquilo que elas fazem, né? Elas querem resultados, elas querem fazer coisas. Então, se você dá as condições e ela aceita também tomar um certo risco, e deve tomar risco, né? De mostrar o trabalho não está perfeito, de fazer um PowerPoint e ter um erro, isso vai acontecer, mas o importante é a trajetória, nunca desistir por causa de pequenos percalços, porque um trabalho não estava bem feito, porque uma nota não foi muito boa, né? É avançar com referência a você mesmo, não é referência ao outro, é referência a você mesmo, suas metas de crescimento como economista, né? Aceitar desafios, isso aqui está difícil, enfrente os desafios. Estude primeiro a estratégia, mas não deixe de enfrentar desafios. Isso me parece difícil. Não é difícil, é trabalhoso, mas não difícil para a mulher. E Exatamente. Eu mando esse recado. E é por isso que nós estamos aqui, né? Para avançar, para não desistir, para aceitar os desafios, para acabar com esses mitos e tabus, porque mitos e tabus são para ser acabados e extintos. Então, a ideia da gente estar aqui, a ideia desse Conversando com o Economista com vocês é justamente para mostrar para você que está aí do outro lado, para você jovem, para você mulher economista, para você que está pensando em fazer esse curso brilhante, é se inspirar nessas lideranças dos Corecons que nós temos hoje, que são lideranças assim, que têm uma carreira brilhante, que contam um pouquinho das suas trajetórias e traz toda a inspiração, toda a palavra para te motivar. Luciana, a gente já está quase chegando ao finalzinho, eu queria que você deixasse, eu sei que foi um programa de muita inspiração, você trouxe muitas dicas, mas eu queria que você deixasse um recado final para a mulher economista, para a estudante mulher de ciências econômicas que está iniciando o curso agora e para aquela que está na dúvida em fazer ciências econômicas ou não. Qual é o recado final que você deixa para essas meninas? Não, Renata, é um desafio tentar colocar essas questões que você está falando, mas vamos dizer o seguinte, para aquelas que pensam em fazer economia e estão na dúvida, eu digo o seguinte, a economia é um campo muito vasto, tem muitas atribuições, não há como entrar em economia e não achar uma área que você se identifique, que tem interface com algum desejo que você tem de realização, é muito difícil.
Porque nós fazemos microeconomia, trabalhamos com empresas, trabalhamos com microempresas, trabalhamos com organização industrial. Nos serviços, trabalhamos com os serviços, com economia digital, economia, o que você imaginar em termos de oportunidade de trabalho e oportunidade de áreas novas de conhecimento, a economia tem interface. Se ela não é totalmente na economia, ela tem uma interface muito grande. A economia sempre tem muita interface com outras áreas de conhecimento, né? Então, a chance de fazer economia e gostar muito é muito grande, porque estamos em todas as áreas, como eu falei, do conhecimento. Não há uma área que não tenha uma interface com um economista, que não precise de um trabalho de um economista. Tem a área internacional, que é a área de finanças internacionais, que é a área que eu pertenço. Ela tem um desafio a mais, talvez menos agora, mas aí eu vou puxar brasa para a minha sardinha, tá bom, Renato? Por favor, por favor. E é o seguinte, quando eu fui diretora da área internacional do IPE, eu era diretora e tinha, acho que, uns 20 técnicos. Não havia nenhuma mulher, eu liderava um grupo só de técnicos, de homens, todos os meus colegas. Sou muito grata a eles pela oportunidade também, porque foi a primeira vez que uma mulher, assumiu uma diretoria da área internacional e a gente sequer tinha diretoras da área de macro. Então, foi um momento de muito aprendizado, como trabalhar em equipe, aceitar as diferenças, o convencimento, né? Então, isso faz parte, são habilidades que nós temos. E o curso de economia nos permite isso, porque como nós transitamos em muitas áreas, mesmo quando você fala com algum técnico ou com outro profissional que está próximo, como você tem uma visão muito abrangente, é muito fácil achar elos de conexão, criar consensos. Então, eu gosto muito da economia por isso, porque ela tem essa capacidade de diálogo, de dar elementos para isso. Então, na área internacional, eu fui, acho que em 2012, 2013, eu fui liderar a missão acadêmica do Brasil no BRICS. Quando chego lá, eu era a única liderança dos 5 países, a única liderança feminina dos grupos acadêmicos. Né? Eu fui representando aqui, fui indicado pelo Itamaraty, fui representando o IPE. Mas eu ouvi não sei se está fazendo barulho aí, que está passando, não está, né? Então, Tudo eu bem. ouvi uma líder, uma pessoa que estava compondo o grupo, que estava lá na África do Sul, e falou, nossa, dos 5 países que mandaram as lideranças, só o Brasil mandou uma mulher economista. Veja, o fato é que, por que não? Nos anos seguintes, começaram a aparecer as mulheres nos grupos. Olha que fundamental. Então, é importante, né? Aceitar o desafio. É que você o grupo é diverso, não tem muitas mulheres, mas um curso de economia, eu volto a dizer, ele prepara a gente, sem a gente saber, a lidar com pessoas de várias áreas de conhecimento, pela abrangência do curso de economia, né? Nas universidades. Então, eu digo isso como inspiração para aquelas que não entraram em economia e aquelas que já estão para persistir. E aí, para essa questão, eu tenho um recado especial. Esqueçam as redes sociais. Por que eu estou dizendo isso? Invista na preparação teórica. As redes, elas são importantes para nos comunicarmos profissionalmente e tal, mas aquilo que chama-se do preparo interior, do preparo para o debate, do preparo para estar em público, invistam na formação teórico-metodológica. Eu acho que eu diria isso. Porque o que nós vemos muito, né, você sabe como nós somos do conselho, nós lidamos muitas vezes com pessoas que dão conselhos dentro pelas redes, conselho, aplique dinheiro aqui, aplique recursos ali, sem ter a menor condição de fazer aquilo. Isso foi matéria de revista do presidente da CVM, que reclamou dessas celebridades que aparecem, e outros que aparecem dizendo qualquer coisa. O que nos diferencia é o nosso background. Então, isso para homens e mulheres economistas, mas especialmente para as mulheres economistas, que eu estou falando, aquelas que estão na graduação, estão na pós, que invistam na sua formação teórico-metodológica, porque aí sim, é aí onde você se sente segurança para debater
enquadrar qualquer notícia ou qualquer coisa dentro de uma visão maior e começa a fazer análises diferenciadas. Eu acho que eu diria isso para as moças, né, que investam na sua carreira, investam na formação teórico-metodológica. É preciso estudar macro? Estuda firme, estuda até o fim. É preciso estudar micro até o fim, uma dedicação, e não vai se arrepender, né? Porque sempre estará preparada para todos esses debates, todos esses embates. Então, que persistam. Esqueça essa coisa de redes sociais, por falando tal. Vai lá, cola no seu professor ou professora e vai em frente, termine o seu curso, depois você vai lembrar de mim. Puxa, aquela professora, aquela pesquisadora me disse e eu agradeço a ela, vão me agradecer, porque a melhor coisa que tem para homens e mulheres é você estar seguro e investir na sua profissão. Né? E as mulheres podem e devem fazer isso. Né? Para alcançar... É fundamental e importante. Importantíssimo. Luciana, obrigado demais, viu? Foi muito bacana, muito legal ouvir um pouquinho hoje das suas histórias, das suas experiências. Eu tenho certeza que esse programa, essa edição especial desse Conversando com Você, vai inspirar muitas jovens economistas, principalmente nesse recado final para investir na sua carreira, né? Para colar no professor. Então, assim, foi muito legal, viu? Obrigado aí novamente pela sua participação, pelo seu tempo e por compartilhar um pouquinho aí das suas histórias. Foi muito bom falar contigo hoje. Ô, Renato, eu que agradeço a oportunidade. Foi muito boa a conversa, distraída, ou descontraída e distraída, porque eu estava aqui ouvindo você, a minha mente já estava pensando nas respostas, então é um momento bom para a gente refletir, né? A gente acaba refletindo também sobre nossa trajetória e pensa no futuro. Agradeço muito essa oportunidade e, bom, boa sorte, continue aí nessa sua jornada aí de ajudar a disseminar e a tirar os mitos sobre a presença da mulher na economia. Tá bem? Exatamente. Que vão nos assistir, recebam meu abraço e meu incentivo. Essa jornada é nossa, é de todos os Corecons. É de todos os profissionais, independente da área especial de economia. Obrigado novamente. Obrigada. Assim, com mais essa conversa inspiradora, a gente encerra mais um Conversando com Economistas. Hoje a gente viajou lá para o Distrito Federal, né? A capital aí do nosso país. E hoje a nossa entrevista, o nosso bate-papo, foi com a economista e a presidente do Corecon Distrito Federal, a Luciana Acioli. Espero que você tenha gostado. Fique ligado numa próxima edição do Conversando com Economistas, especial Mês das Mulheres, especial com as presidentes dos Corecons de todo o Brasil. Forte abraço e até uma próxima edição. Tchau, tchau. Abraço a todos e todas. Obrigada, Renato.